Bom dia, turma do sétimo ano. Tudo bem, professor Giotto? Hoje, 9 de julho, tá? Quinta-feira, tá? Da Escola Santa Filomena, tá bom? Queria agradecer aos alunos que já enviaram a atividade da aula passada, tá? E aqueles que não enviaram, a semana está terminando e o prazo também, tá bom? Nós vamos hoje para o capítulo 3, que está aí na tela de vocês, Saúde Pública, tá bom? Lá na página 96, pessoal. Queria que vocês abrissem aí o material de vocês, tá? Tem a ver como os seres humanos, eles se comportam, né? Mediante a sua higiene. Por que que tem muito hospital? Né? Será que esses investimentos são necessários? Não seria melhor educar a pessoa, a sua alimentação, ao seu banho, a sua higiene, tá? A organizar melhor o seu lixo, tá bom? Esse capítulo ele propõe isso. Conhecer as doenças, os agentes patogênicos, né? E os costumes, tá bom? Lá na página 98, ele coloca saúde da população. Acompanha aí. Durante muito tempo, a saúde foi definida como uma condição de ausência de doença ou enfermidade. Atualmente, esse conceito se ampliou. E ter saúde envolve não só apresentar um estado de bem-estar físico, mas também de bem-estar mental e social. A pessoa pode ser rica, tá? Mas ela tá meio ali depressiva, né? Reclusa, tá bom? Não se envolve, não sai de casa. Então ela não está no seu bem-estar por completo, digamos assim. As medidas para garantir a saúde da população, que compreendem ações do governo e da comunidade, são conhecidas como ações de saúde pública, porque envolve todo mundo, né? As campanhas de vacinação, os mutirões contra a dengue, a manutenção de bancos de sangue, são ações que garantem a saúde pública. Pessoal, você cuida da sua casa, né? Você cobra ali os pneus, você recolhe seu lixo no pátio, você trata, se tiver em casa, sua piscina ou seu tanque. Mas será que o seu vizinho está fazendo isso? Será que ele é consciente? Porque se o foco estiver do lado da casa, o inseto, no caso aqui a dengue, ele não vai respeitar, né? Simplesmente ele não vai respeitar. Ele vai pular o muro e vai invadir sua casa também, tá bom? Ele fala também dos bancos de sangue, né? Bom, infelizmente nós não temos ainda, os cientistas, né, não descobriram, o ser humano não descobriu ainda os sangues artificiais. Está em estudo, então processo de estudo e tal. Mas precisamos ainda do outro, tá? Para ter as transfusões e, consequentemente, ajudar o próximo. O outro parágrafo tem outro exemplo de serviço de saúde pública é o saneamento básico, que é o conjunto de medidas para a proteção do ambiente e a promoção da saúde. O saneamento básico, pessoal, simplesmente é o esgoto. O esgoto doméstico, onde é que vai ter o esgoto? Você vai para a rua, se vai para uma cisterna, ou se vai para aquela tubulação já nas casas. Por exemplo, aqui no centro da cidade, aqui em Codó, na minha casa, eu tenho o esgoto que vai para a rua e dessa rua vai lá para a Lagoa da Cantação do Sarrai, ali próximo da Câmara de Vereadores. O esgoto na minha casa não cai na rua e não fica aquelas manilhas, né, no quintal. Muitas casas de residenciais têm isso, porque não tem o esgoto doméstico na rua, né, ainda, né. O tratamento de água, abastecimento da população com água potável, a coleta, tratamento e disposição do esgoto de casas e indústrias. Aqui em Codó, as indústrias, elas costumam também jogar na rua. A limpeza urbana, isso aí acontece. A coleta é a destinação dos resíduos sólidos. Resíduo sólido é o mesmo que lixo, né? Existe a coleta, mas não tem a destinação, é jogado no lixão. A drenagem e o manejo das águas pluviais, da chuva, né? Que envolve o escoamento das águas da chuva das áreas urbanas, são exemplos de serviço de saneamento básico. O que acontece? Quem mora na parte baixa da cidade? Hein? Alguém lembra? Quem mora mora parte de baixo da cidade. Quando chove, há muito alagamento. Isso, tá? A sujeira entra nas casas. Então, tu tem fezes de animais na rua, tu tem fezes de animais no telhado. Enfim, tudo que é tipo de doença acaba entrando na tua casa. Entrando em contato com o teu corpo, né? Porque entra na tua casa, consequentemente no teu corpo.
Na página 99 tem: a saúde pública também está relacionada com o controle de doenças transmissíveis. Um agente capaz de ocasionar uma doença é chamado de agente patogênico, como eu falei lá no início da aula. Alguns agentes patogênicos podem ser transportados até o organismo e será infectado, que é chamado de hospedeiro por meio do ar, da água ou do solo. Outros são transportados por seres vivos, os quais são chamados de vetores. Vamos estudar alguns agentes desses. Entenderam aí, pessoal? O agente hospedeiro. Quer dizer, o agente, né, ele se hospeda num outro animal, tá? E ele prolifera essa doença. Vou trazer aqui o exemplo clássico do rato, né? Ele tem uma bactéria, a leptospira, está ali inserida na urina. O rato é onde ele urinar, fica depositado. Se você tiver contato com a mão, com a água, com a comida, acaba passando, tá? Aí você vai ter infecções e pode gerar morte também. Hoje em dia não se morre mais disso, porque tem os antibióticos que são fortes, né? Mas tem que ter cuidado, principalmente na época de chuva, né? Mãe, tá chovendo, vou cair debaixo vou pra rua, vou cair debaixo do telhado, vou botar a boca lá, beber aquela água do telhado toda suja, tudo. Não, isso aí não é legal, tá bom? Nem tomar banho escorregando e tal, porque tem muita sujeira, tá bom? O asfalto na cidade não tá fazendo a água ser absorvida. Antigamente só era areia, então a água era absorvida pelo solo e também as fezes eram absorvidas. Agora não, o asfalto ele arrasta, tudo não é absorvido, sabe disso. Na página 99 ainda tem doenças causadas por vírus. Vamos lá. Os vírus patogênicos podem ser transmitidos aos seres humanos de diversas maneiras. Uma delas é por meio de gotículas de saliva liberadas no ar, quando uma pessoa infectada espirra. É o caso do nosso coronavírus. Assim, evitar permanecer em ambientes pouco ventilados, cobrir com o rosto ao espirrar, lavar as mãos com frequência, principalmente antes das refeições. São atitudes que ajudam a reduzir o risco de contaminação por vírus, como os da gripe e do resfriado. Aqui ele não fala ainda do nosso corona. Do nosso não, que não é meu, né? Povo aí. Tá bom? Mas aí, pessoal, olha, a manutenção de não pegar o vírus é o mesmo, né? Cobrir o rosto, lavar as mãos. Aquele que coloca só antes de almoçar ou fazer as refeições. Na verdade, tem que lavar as mãos toda hora. A gente leva as mãos pro rosto umas 20 vezes por hora. Toda hora tu tá... Pega, cutuca, vê como é que tá o cabelo. Isso traz a contaminação da rua pro rosto. E do rosto entra, tá? Pelas vias aéreas, tá? No caso aqui, os vírus podem estar até pelo olho. O próximo parágrafo tem: os vírus também... Desculpa aí que eu não tinha mudado a página aqui. Os vírus também podem ser transmitidos por vetores, como os mosquitos, o Aedes aegypti. Por exemplo, é um mosquito que pode transmitir os vírus da febre amarela. Tá? A doença pode causar febre, calafrios, dor de cabeça no corpo, vômitos, fadiga, icterícia, que é você ficar com a pele amarelada, tá? E até hemorragia, quer dizer, a febre amarela pode matar. A dengue pode causar febre alta, dor atrás dos olhos, vômito, cansaço, tá? E pode ocorrer hemorragia. Se pode ocorrer hemorragia, também pode levar ao óbito. E a chikungunya, né? E zika, que são doenças, digamos assim, novas, né? Aqui no país. Essas doenças foram identificadas no Brasil em 2014 e 2015, então são doenças novas. Ambas podem provocar dores nas articulações, mal-estar e manchas avermelhadas no corpo, pessoal. Então, são doenças que levam a um agravamento muito sério, chikungunya, tá? Na próxima página, a página 100, ele dá uma continuação falando sobre a febre amarela. Dengue, chikungunya e zika representam grandes problemas à saúde pública por serem veiculados por um mosquito comum em centros urbanos. A tentativa de combate a esse vetor exige a participação da comunidade para eliminar a água parada nos domicílios, que constitui foco de reprodução do mosquito. Há também programas de prevenção e fiscalização feitos pelo governo. Bom, isso aí, lógico, o governo ele tem recursos para isso, tem inteligência para isso, mas algumas ações têm que ser interpostas pela população em geral, né? Se cuidar, tá, da disseminação desse mosquito. Choveu, dá uma olhada no pátio, ver se tem algum acúmulo, tá? Porque o mosquito, pessoal, ele se reproduz numa tampinha de refrigerante jogada lá no pátio, tá? Qualquer poçazinha, ele bota o ovinho dele lá
Se passar um ano pode estar seco. Se ele botar lá, secou, mas o ovinho fica lá. Depois de um ano, se chover, ele nasce de novo ainda. Então é um mosquito assim terrível. Na página 100, ele fala doenças causadas por bactérias. Está falando sobre os vírus, fala sobre as bactérias. Além de espécies decompositoras da matéria orgânica e de espécies envolvidas na produção de certos alimentos, há bactérias causadoras de doenças. O que ele colocou aqui é o seguinte: nós precisamos das bactérias. É ela que decompõe tudo que tem na natureza, as bactérias e os fungos. Então, se não existisse bactéria e fungo, né, as pessoas não iam decompor, não iam apodrecer. Por exemplo, a fruta ia cair do pé e ia ficar lá. Tá? Mas ela precisa apodrecer e ela volta de novo para a natureza, né? Depois vira um estrume, vira adubo, depois vira uma nova planta, enfim. E também algumas bactérias servem para a produção de alimentos, né? Trazer aqui o exemplo do próprio leite, a fermentação do leite. Tá? Eu ia falar da cerveja, mas cerveja não é alimentação, né? O queijo, tá? Então, mas também é feita a cerveja. A cerveja também é feita de uma bactéria. As bactérias patogênicas que causam doença, né? Pode ser transmitida pelo ar, em gotícula de saliva, igual os vírus lá, viu lá atrás, pelo contato com superfícies contaminadas e por vetores. A água e o solo podem ser veículo de transmissão, tá? E contribui para a ocorrência de diversas doenças bacterianas, como a leptospirose e a cólera. Como eu falei, a leptospirose é a do rato. A leptospirose é transmitida aos seres humanos pelo contato com superfície ou água contaminada, com a urina de animais. Somente ratos infectados pela bactéria Leptospira interrogans. Inundações e enchentes amplificam a disseminação da doença. Quem mora na parte alta de Codó não vai ter isso nunca, né? Mas quem mora na parte baixa acaba ficando aquela... Dá uma chuva mais forte, chuva de 2, 3 horas, fica tudo alagado. Os principais sintomas da leptospirose são febre amarela, né? Os principais sintomas são febre, dores de cabeça e no corpo, vômito, diarreia e, em caso mais grave, icterícia, alterações urinárias e a própria morte. Então, a leptospirose pode também levar à morte. A cólera causada pela bactéria Vibrio cholerae. Ela pode ser transmitida pelo contato com as fezes dos doentes ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. O indivíduo infectado frequentemente apresenta diarreia aquosa e vômitos, tá? Diarreia aquosa que só é aquele líquido, né? Se não prontamente tratado, pode levar à desidratação e também, consequentemente, à morte. Então, esse indivíduo está com a cólera e tem que ser tratado de uma forma a não contaminar a casa onde ele reside, senão ele pode contaminar outras pessoas. Aí, consequentemente, leva à morte, né, pessoal? Aí complica, né? Na nossa próxima página 100, ele coloca doenças causadas por protozoários, tá? A maioria dos protozoários, a página 101, tá, pessoal? A maioria dos protozoários não causa doença aos seres humanos. Há, entretanto, os protozoários patogênicos, como a ameba, denominado entamoeba histolítica, que causa amebíase, tá? A transmissão da amebíase ocorre por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, com os cistos das amebas. Esses cistos são liberados com as fezes de indivíduos infectados. Quando ingeridos, os cistos dão origem às formas ativas dos protozoários, que se alojam no intestino grosso, provocando dores abdominais, cólicas intestinais, diarreia que pode conter sangue, além de febre. Tá? Então, você pode perder sangue ali através das fezes. A amebíase representa um grande problema de saúde pública, porque sua forma de transmissão depende da qualidade da água. Beber uma água suja, tá? Tu vai lá pro sítio de alguém, toma banho no rio, aí tu sem querer dar aquele gole lá, daquela água nojenta, suja, contaminada, pode pegar uma amebíase. Mas e aí, pessoal, eu vou morrer? Não, tu pode tomar um remédio, tá? Vai na farmácia, toma remédio contra verme. E é um tratamento, lógico. Aí se você não tratar imediatamente, você pode ter infecções, né? Pode até também morrer por causa disso. A amebíase representa um grande problema de saúde pública, porque sua forma de transmissão depende da qualidade da água e da higienização correta dos alimentos. Por esse motivo, é comum ocorrer surtos da doença em locais com pouca infraestrutura de saneamento básico e baixas condições socioeconômicas. Aqui ele coloca o texto como aquelas favelas que a gente vê muito em São Paulo, no Rio. Tá? Aqui em Codó a gente não tem aquelas favelas. Pessoal, lá no Codó Novo, não. Chega nem aos pés.
tá? Lá nós temos, a maioria das ruas, né, o prefeito já está asfaltando, já tem encanamento, já tem tudo e tal. Mesmo que tenha alguns esgotos a céu aberto, mas lá não chega nem aos pés a cidades como Rio e São Paulo, que são as cidades cheias de palafitas, onde não tem higiene nenhuma. Agora lá sim, o problema lá é sério. Entre as formas de prevenção está evitar a ingestão de alimentos crus, incluindo saladas e vegetais. A água e o gelo devem ser consumidos apenas se a água tiver sido tratada, filtrada ou fervida. Qual é o clássico? Chega do mercado central aqui em Codó, né? Papai e mamãe foi lá, empregada. Alguém comprou os vegetais, né? Não é levar diretamente à boca. Você não vai fazer o uso da sua alimentação, não. Você vai higienizar primeiro, tá? Comprou maçã. Pega a maçã, lava mesmo, tá? Bota na vasilha e bota por cima água sanitária. Por que água sanitária, pessoal? Porque a água sanitária ela tem cloro, tá? E o cloro vai desinfectar isso aí, tá bom? Então vai ajudar a combater todos os patogênios, na verdade. Não é só, nós estamos trabalhando só os protozoários, não. As bactérias, os vírus, tudo, fungo. Vai matar tudo, aí tu pode comer. Não é só também a maçã, tá? Tu vai botar tudo, o alface. Tudo que você não vai cozinhar. Aí você vai emergir, colocar debaixo, numa vasilha com água e bota por cima um pouco de água sanitária, tá? Os outros, por exemplo, tu comprou o cenoura, beterraba, batata, aí tu vai ferver. Aí depois que tu ferver, tu matou, lógico. Os outros que não é fervido, tu não vai ferver o alface, tu não vai ferver o tomate, né? Isso aí não existe. Mas tu pode cobrir eles, tá? Botar ali uns 10 minutinhos, água sanitária em cima, aí tu pode se alimentar. Às vezes tu sai para um lugar, né? Almoça, janta, seja lá o que for, chega garrafa de dor de barriga. E pegou algum agente patogênico nessa tua alimentação, porque lá o alimento não foi limpo direitinho, como é na casa de vocês, tá bom? Fica a dica. Aí, as doenças causadas por vermes, tá? Esse aqui a gente vai aprofundar na próxima aula, mas eu vou começar ele. Vermes parasitas são aqueles que se instalam em alguma região do organismo hospedeiro, lembrando que eu estou na parte 101, tá? E provocam o nome verminose. São comuns em locais com falta de saneamento básico e de todas as condições e de boas condições de higiene. As doenças humanas causadas por protozoários e por vermes podem ser evitadas com infraestrutura de saneamento básico, boas condições de higiene e melhoria das condições socioeconômicas da população. Então, quando a pessoa vai ficando com mais condições de vida, tá? Comprando uma casa melhor, que tenha principalmente esgoto, tá? Tenha água e tenha consciência. O aluno tem que aprender na escola e ajudar os pais. Lógico, a ideia é essa. Alguns vermes podem viver em seu ciclo de vida em mais de um hospedeiro. Interessante isso aí. É chamado de hospedeiro intermediário. É aquele em que o parasita se encontra em sua fase larval ou assexuada. O hospedeiro definitivo é aquele em que o parasita atinge a fase adulta e se reproduz sexuadamente. Tá? Há essas duas diferenças. Então, nós trabalhamos aí os vírus, tá? Que foram na página 99, bactérias, os protozoários e os vermes, tá bom? Para hoje, eu queria comentar essas 3 páginas, né? Tá bom? Eu vou colocar no plano bonitinho para vocês, tá? Aí me faça um resumo disso aí e manda para mim, que aí eu dou aquele visto da participação. Tá bom, pessoal? Hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, tá bom? Aula de ciências para o 7º ano da Escola Santa Filomena. Tá bom, pessoal? Um abraço, professor Giotto.